Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? Este homem imenso está ocupando muito espaço? E aquele homem pensa, este espaço é meu? E quem é este aí? Acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Quando nós falamos de família, Sadhguru, tem algumas coisas que sempre me intrigaram. E eu busco respostas, ou melhor, validações de uma energia superior como você. Tipo, eu sempre questionei por que existe uma distância orgânica entre pai e filho. Porque sempre existe uma angústia nesse relacionamento. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas, em seus próprios ambientes. De onde você acha que se originou essa distância? Porque toda geração comete o mesmo erro, o que significa que elas não estão aprendendo nada. Quando nós falamos família, você sabe que na Itália família significava crime? Crime? Sim, a máfia sempre era chamada de a família. Família. Sim. Então, de certa forma, é um tipo de crime. É a instituição mais básica na formação de uma sociedade, mas isso não significa que você deva permanecer no básico, porque essa é uma identidade biológica que nós temos. A biologia é uma realidade, não podemos negá-la. Obviamente, este foi, de certa forma, pelo menos até certo ponto, concebido pelos nossos pais, pelo menos uma parte. Hoje em dia, a forma como é, a aparência é essencialmente por causa deles. Bem, o mesmo foi dado a eles por outra pessoa, isso é outra questão, mas para nós nos foi dado por eles. Então, é uma identidade biológica. Isto de limitar a pessoa à sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime, porque isso gera tantas coisas. Neste país, este país tem sofrido muito por muito tempo. Recentemente você lançou o vídeo do Mahabharata. O Mahabharata inteiro é um problema de família. É a síndrome de Dhritarashtra. Nós ainda estamos sofrendo. O meu filho é o melhor, custe o que custar. Até hoje nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas. Meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei, custe o que custar. Não é apenas... Alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira. Então, a família é a identidade básica com a qual nascemos. Ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança, porque sem esse suporte familiar, você não seria quem você é hoje de várias maneiras, ok? Com todo respeito e consideração e com grande respeito pela família, porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe, você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas. É necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher. Existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital, não há dúvida sobre isso, mas espera-se que você cresça além dessa identidade. No entanto, muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade, e por isso elas sofrem. E algumas vezes, se elas nascem em certos lugares, elas fazem com que a nação inteira sofra. Sim. Espera-se que você cresça para além disso. Enquanto criança, é extremamente vital que você se identifique com a família, mas enquanto adulto, espera-se que você cresça para além de sua biologia, porque a biologia é a identidade mais básica. É preciso que se cresça para além disso. Então, dito isso, será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? A questão não é sobre pai e filho. São apenas dois homens alojados na mesma casa. Quando você tinha 8, 10 anos, seu pai era como um Deus.
Portanto, esse problema começou depois que você fez 15 e 16 anos, quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente. Este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa, este espaço é meu e quem é este aí? Eles não podem se reconhecer como pai e filho porque agora não tem mais pai e filho, tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente. Isso não acontece somente com as famílias humanas. Toda criatura, seja um elefante ou um búfalo, ou seja o que for, na vida de cada criatura, acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso acontece em todo lugar, porque isso não é um problema entre pai e filho. São dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher, chamada de mãe para um e de esposa para o outro. Dois homens. Bem, isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem sustentado, porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa. E você simplesmente alterou o conceito, que eu acredito ser verdade, porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados. Não, isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos. De uma certa maneira, elas o fazem de uma certa maneira, de uma forma feminina. Os homens vão fazer mais um confronto direto. Dar cabeçada é o jeito dos homens. As mulheres são diferentes, elas vão fazer de um jeito diferente, mas o atrito acontece. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. É verdade que esse mecanismo humano é a mais sofisticada indústria química neste planeta. Então, se você souber como gerenciá-la bem, você pode produzir o que quiser com ela. De todo modo, teve um cientista israelense, ele estava fazendo pesquisas sobre a cannabis e o seu impacto no sistema neurológico. Em mais ou menos 4 anos e meio, ele veio e disse: existem milhões de receptores de cannabis no nosso cérebro. Mas por quê? Então ele lançou essa informação para todas as outras disciplinas científicas para descobrir por que, no cérebro humano, existem milhões de receptores de cannabis. Muitas coisas engraçadas aconteceram em todo o mundo dentro desse contexto. Então os neurologistas vieram e disseram: o cérebro está esperando que você produza cannabis no seu sistema. Ele não está esperando que você fume, ele está esperando que você a produza de modo que ela se torne um equalizador de humor para você o tempo todo. Mas a maioria dos seres humanos se tornou indústrias químicas ineficientes ou eles são apenas CEOs muito ruins gerenciando uma indústria incrível. Então as pessoas começam a fumar o de fora. Essa não é uma questão moral para mim. Mas o fato é que existem estudos substanciais que estão sendo deixados de lado por alguns dos ativistas que querem promovê-la. Existem estudos substanciais que mostram que a sua capacidade de decisão, algumas dimensões do seu cérebro, particularmente associadas à tomada de decisão, ficam bastante suprimidas. Se você fuma maconha por 30 dias, e isso vai durar de 4 a 5 anos, a sua capacidade de decidir é claramente afetada. Com esse tipo de mente, com esse tipo de cérebro, se você entrar num tribunal e minha vida estiver em suas mãos, eu não quero um advogado que fuma cannabis. Eu não quero um cirurgião que fuma cannabis me operando. Se a pessoa está apenas fumando na esquina de uma rua sem fazer nada a ninguém, isso é o problema dela. Mas definitivamente eu não quero que o meu cirurgião fume maconha e me opere. Sim ou não? Você quer? Também não quero que os outros motoristas, porque eu dirijo a uma certa velocidade, eu não quero que os outros motoristas fumem e dirijam junto comigo. Não quero.
Também não quero nunca que o meu motorista, se em algum momento eu me sentar no banco de trás, que ele tenha fumado e dirija. Se você quer isso, pode escolher, mas nós não queremos isso. A maioria das pessoas não quer isso porque elas sabem o que isso levará. Então, o que estamos procurando para nos divertir, nós o fizemos dessa maneira. Isso significa, essencialmente, que hoje 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. O resto do mundo está tentando alcançá-los. As pessoas estão começando a tomar remédios muito cedo na vida. Os restantes 30%, é claro, estão usando as coisas das quais você está falando. Por que parar apenas com a cannabis? Por que não usar cocaína, já que ela realmente nos excita? Eu lhe disse que essa não é uma questão moral para mim. É uma questão de se isso vai elevar a sua vida ou suprimi-la. Se isso vai permitir que você viva a sua vida plenamente ou vai fazer de você uma vida menor do que você é ou do que você é capaz. Nada menos do que você é capaz de fazer deve acontecer nesta vida, não é? Seja por qual razão for. Seja por causa de suas atitudes, ou de seu estresse, ou da sua droga, ou seja lá por qual razão, você não deve se tornar um ser humano menor do que você pode ser. Você deve maximizar esta vida, porque tudo o que você tem nesta vida é o quão intensa e profunda é a sua experiência de vida. Isso é tudo o que há. E se metade do tempo você está entorpecido, você vai perder essa possibilidade, mas se você vier até mim, posso ensinar a você uma maneira. Você simplesmente se senta aqui e fica chapado, não? Sério? Não somente eu faço isso com muitas pessoas, milhares de pessoas, elas apenas se sentam e bum. Todo dia pela manhã posso mostrar a você milhões de pessoas que fecham seus olhos com lágrimas de êxtase escorrendo. Porque há uma maneira de ativar este sistema porque não há nenhum complexo químico neste planeta como este aqui. Quando tudo está aqui, é melhor aprender como usá-lo. Se investirmos algum tempo no início de sua vida, sem muito esforço você pode chegar lá. Namaskaram, Sadhguru. Há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadhguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar. Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou prazer nisso e está fazendo isso, está bem, deixarei isso com você, mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida, você gosta de tabaco, você gosta de fumar? Não vou atrapalhar, tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário, porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer a este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, Você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto.
Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não. Porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento, você apenas tem que tomar uma decisão. Você só pode tomar uma decisão porque você viu aqueles anúncios da Marlboro, porque você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não tenho preconceito de gênero, mulheres também podem fumar, claro. O que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, você também pode ser estúpido. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas. Mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. Isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Eu quero largar isso, não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu, Shankaran Pillai, um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode, por favor, me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavalheiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e, de repente, transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha 8 membros. Ele estava todo em cima dela. Ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. Nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok. Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto, onde ele é totalmente sem fumaça, mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono, essa é a sua natureza. Mas agora você quer inspirar monóxido de carbono, ou o que quer que seja? Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal? Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer. Porque você não gosta de ser estúpido, eu sei disso. O Sr. Narendra disse que, os jovens devem estar prontos para trabalhar 70 horas por semana e, 7 dias por semana, enquanto Bill Gates disse que deveriam ser 3 dias, não 7 dias. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, quanto de trabalho é trabalho demais, não existe tal coisa. Se você estiver fazendo algo que realmente ame fazer, se você estiver criando algo que realmente importa, se você perceber que o que você está fazendo é muito significativo,
70 horas por semana é muito pouco? Por que apenas 70? Por que defini-la dessa forma? Ou seja, se você está criando o que realmente importa para você e para todos ao seu redor, por que deveria ser definido por horas? Não deveria ser definido por horas, mas se você está trabalhando apenas para ganhar a vida, então é claro, você está sempre vendo como reduzir as horas. Então provavelmente Narayana Murthy disse 70 horas porque a Índia ainda é uma nação em desenvolvimento e nós queremos construir esta nação, há muito a ser feito. 400 a 500 milhões de pessoas ainda não estão recebendo o básico. Se todas elas tiverem que obter o básico nesta vida, na nossa geração, então precisamos fazer muitas coisas. Não podemos ficar pensando em como descansar. Deveríamos estar pensando em como trabalhar e no quanto temos que fazer. Foi assim que todas as nações foram construídas. Hoje em dia, Dubai é um lugar confortável, vocês dizem, mas aquela geração que construiu Dubai, você acha que eles trabalharam apenas 6 horas por dia, apenas 5 dias por semana? Não, atualmente os Estados Unidos são uma das nações mais ricas do planeta. Basta perguntar às gerações anteriores como elas trabalharam. Todos eles trabalharam 12, 14 horas por dia e construíram uma grande nação. Agora estamos todos falando sobre como trabalhar menos. Bem, não se trata de quantas horas você trabalha. A questão é como você lida com o trabalho. Antes de tudo, por que você está fazendo algo pelo qual não se importa? Se você está fazendo algo pelo qual se importa, por que alguém deveria definir o número de horas? Você fará o melhor que puder. Se todos estiverem fazendo o melhor que puderem em sua vida, sem ficar enrolando no que estão fazendo, só enrolam porque acham que estão fazendo algo para alguém. Não estão fazendo algo que seja significativo para si e para tudo ao seu redor? Então esse é todo o problema. As pessoas estão tentando ganhar a vida. Uma vez que você veio como ser humano, a sobrevivência não é o foco de sua vida. Você não deveria estar trabalhando para ganhar a vida. Você precisa fazer uma vida a partir disso. O que quer que você faça é a sua vida. Onde está o trabalho e a vida? Isso significa que durante 8, 10 horas por dia você não vive, outras 8 horas você dorme? Quando é que você vive? O que é isso? Trabalho e vida, o que é isso? Se o seu trabalho não é a vida, por que está fazendo isso? Estou dizendo que uma vez que você nasceu aqui como ser humano, você deve fazer apenas vida. E tudo que você fizer deve ser importante para a vida, para esta vida e todas as outras vidas. É quando ninguém precisa definir as suas horas de trabalho. O melhor que você puder fazer, você fará. Todo ser humano deveria estar trabalhando com todo o seu potencial, sem contar quantas horas deveria trabalhar e não trabalhar. Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que quer que estejamos nos referindo como Jesus, não é sobre um homem de 2000 anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano. Então, isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você, que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser. Permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não, mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom, maravilhoso, não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de 5 anos
e sua mãe foram ao cemitério, ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular, ela se sentou. O menino andava por toda parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela: "Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis?" Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram: "Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez?" Ele disse: 50-50 eu fiz. Então ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe: "O que você quis dizer com 50-50? Ele disse: "Um cavalo, uma galinha." Isso é 50-50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que acontece exatamente no momento da morte? Embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer, mas existe muita ciência sobre como morrer. A vida vem dessa maneira, sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Esteja você pronto ou não, você morrerá quando chegar a hora. Não é preciso nenhum conhecimento especializado. Muitos aspectos da vida exigem conhecimento especializado. Com a morte não é assim. Se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer mesmo sem saber nada sobre isso e perfeitamente bem, não é? Essa é a beleza da morte. A vida não é assim. O que quer que você faça, você sempre olhará para trás e dirá: "Ah, eu poderia ter feito melhor", não é? Não é assim? A vida não é assim, mas a morte é. Essa é a vantagem dela. Você não precisa ter nenhum conhecimento sobre isso. Você consegue morrer perfeitamente bem. Agora, o que é que acontece exatamente no momento da morte? A sua vida pode ser arrancada para fora do seu corpo. Ela é arrancada para fora do seu corpo, porque o corpo, de repente, tornou-se incapaz de conter a vida, extravasou. Ou ela pode ser espremida para fora do corpo, ou pode ser torturada para fora do corpo. Agora você bebeu até um estado em que seu fígado está em frangalhos. Agora, a vida ainda quer continuar, mas o corpo está espremendo a vida para fora, ele está torturando-a para fora. Ela se torna... Você verá pessoas adoecerem implorando: "Eu não quero morrer, eu não quero morrer." Então chega um momento em que se torna insuportável, daí elas dizem: "Eu quero morrer." Já viu isso acontecendo? Porque agora que o corpo se tornou uma tortura tão grande, você está buscando a morte como um alívio, não como uma transcendência. É apenas um alívio. Quando o processo da vida se torna extremamente doloroso, as pessoas buscam a morte porque a veem como um alívio. Elas não estão vendo isso como uma possibilidade, elas estão vendo isso apenas como um alívio. Então a morte, embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer, mas existe muita ciência sobre como morrer. Para tirar proveito desse acontecimento da melhor forma possível, existem muitos sistemas.
Eu acho que algum tempo atrás eu disse, depois, a partir da data que eu morrer, seja qual for a data, mesmo que eu morra amanhã de manhã, qual é o problema? Porque eu prometi que depois disso, por 80 anos, as pessoas vão sentir a minha forte presença, ou seja, vou garantir que todos vocês estejam mortos antes que eu termine. Então, se você mantiver isso, se você apenas mantiver essa conexão, se você persistir, você morrerá bem. Eu não sei se você vai viver bem ou não, isso requer certa competência. Portanto, a vida é algo que todo mundo deve prestar atenção. Morte. De você eu tomaria conta, mas você está fazendo uma pergunta em geral. Então, como uma pessoa deve partir? Com a mesma tranquilidade com que você expira. Na verdade, sempre que você se sente um pouco tenso dentro de si mesmo, sempre que se sente um pouco aprisionado dentro de si mesmo, você sempre suspira, não é? Tudo bem se você for morrer assim. Se você simplesmente morrer assim, maravilhoso. Mas se você morrer com um pequeno suspiro, também está bem. No entanto, se ela tiver que ser esmurrada ou espremida para fora de você, isso não é bom. A vida deve partir suavemente. Ela se instalou no útero como um floco de neve, sem nenhum esforço. Muitas de vocês já estiveram grávidas. Ainda tem alguém aqui? Sim. Um dia, depois que você concebeu, um dia, de repente, algo, bum, entrou em você. Nada disso aconteceu assim. Ela se instalou em você, outra vida se instalou em você, sem você nem mesmo estar consciente disso. Instalou-se com tanta gentileza. Até mesmo um floco de neve você sentiria. É muito, muito mais sutil do que isso. Como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve sair. Porque é assim que a vida é. Todas as outras coisas sem sentido foram criadas por você. A vida vem dessa maneira, sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, se você se tornou o disparate que você acumulou, o saco de sujeira que você é, não é uma terminologia minha, esta é a terminologia local, eles chamam você de saco de sujeira, porque isso é apenas terra. Portanto, o pedaço de terra que você acumulou, você começou a ter ideias insensatas sobre ele. Por causa disso, morrer é uma dificuldade. Caso contrário, como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve partir, como uma brisa suave deve sair. Esse é o caminho, essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Você pode ter se transformado em outra coisa, isso é diferente. As pessoas fizeram de si mesmas uma tremenda dificuldade. Então a morte deve acontecer como uma brisa suave, como uma nota suave de uma flauta. Ela deve ir. Será maravilhoso se você for embora em uma música. Mas não foque na morte. É apenas o lembrete de sua mortalidade que torna o pouco tempo da vida muito precioso, não é? Se você fosse imortal, não faria nada certo, eu estou lhe dizendo. Sim. Se você fosse imortal, não faria nada certo. Agora, porque o tempo está passando, você sabe? Você está indo. Enquanto você está fazendo isso, você está partindo, você sabe disso? Sim ou não? Porque está passando, se você tomar consciência, de repente a vida se torna preciosa e valiosa, nenhum momento a ser perdido. Já foi dado punição suficiente, não é mesmo? Já foi dado. Os horrores, a maldade, o tratamento silencioso, teve de tudo. Então, que punição a mais você quer dar? Seu problema é que não há remorso do outro lado. Não há remorso do outro lado porque as pessoas fazem o que elas querem fazer, não o que você quer que elas façam. Sempre.
E isso pode não ser do seu agrado, mas elas estão fazendo o que querem fazer. Se está certo ou errado, eu não vou entrar na moralidade disso. Quero que você entenda o mecanismo da situação. Alguém está fazendo o que quer fazer. Agora você acha que ele deve ser punido? Provavelmente não violou nenhuma lei. Do contrário, seria de qualquer maneira punido. Há um rompimento no acordo entre duas pessoas. Provavelmente você entendeu mal o acordo. Você acreditou que esses acordos fossem absolutos? Eles não são. Em nenhum lugar na história da humanidade, nem hoje, nem no futuro, os relacionamentos humanos serão absolutos. No entanto, toda pessoa que se torna um pouco romântica acredita que aquele será um relacionamento absoluto. Não existe tal coisa. Uma relação é uma variável, sempre. Você precisa conduzi-la diariamente. Num determinado dia, se você não conduzi-la corretamente, ela poderá seguir outro rumo. Sim ou não? Não, por favor, olhe para ela como realmente é. Você tem que conduzi-la corretamente. Então, não, eu estou fazendo tudo o que posso. Obviamente, alguém acha que o seu melhor não é bom o suficiente para ele. Eu quero que você se convença disso, isso não se trata... Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo ou errado, não cabe a mim dizer. Tudo o que estou dizendo é que é assim que os seres humanos estão funcionando há séculos e ainda estão. Eu estou dizendo que, primeiramente, você precisa entender que relacionamentos nunca, jamais serão absolutos. Eles serão variáveis de forma que é um malabarismo que você tem que fazer. Se você estiver fazendo malabarismo com 5 bolas, às vezes, elas caem. Requer muita competência e atenção. Sim ou não? Muitos de vocês são casados. Não é preciso muita competência e atenção? Se você não prestar atenção, não vai saber que diabos está acontecendo. Requer muita atenção, não é? Há pouco tempo, alguém me ligou de algum país na Europa. E... Sadhguru, eu faço apenas tarefas domésticas. Venha me salvar. Leve-me para o seu ashram. Eu só estou fazendo tarefas domésticas. Ela está lavando os pratos e as coisas. Bem, muito afluente, mas tem 4 filhos. Portanto, o tempo todo há coisas para fazer sem fim. E hoje a faxineira não apareceu, então tem que lavar os pratos. 4 filhos. Você tem que lavar os pratos, tem que lavar tudo. Portanto, estou dizendo que você precisa entender isso. Uma relação é uma realidade variável, não é uma realidade absoluta. Se você quer ter um relacionamento absoluto, você deve manter relacionamento com o morto. Essa é a razão pela qual muitas pessoas escolhem Deus. Porque é absoluto. Você pode lidar com ele da maneira que quiser, se você não pensar nele durante 10 dias. No 11º dia, se você pensar nele, ele ainda estará lá. Faça isso com seu marido, ou com sua esposa, ou com outra pessoa. Então, algo mais vai acontecer. Você foi embora, ficou ocupado, se esqueceu de Deus por 3 anos. Novamente você pode pensar, ele ainda está lá. Portanto, se você quer ter um relacionamento absoluto, você não deve escolher seres humanos. Relacionamentos humanos são variáveis, precisa de muita atenção. É por isso que algumas pessoas decidem em suas vidas. Elas não têm tempo e energia para gerenciar tais coisas, portanto, tomam outro caminho, em que não há tal obrigação. Elas fecham os olhos. Estão sozinhas, elas não se importam com quem está ao seu redor, com o que está ao seu redor. Então, você não pode fazer isso. Portanto, acho que é melhor. Ao tentar punir alguém, você só vai acabar punindo a si mesmo. Eles estão fazendo o que querem. É melhor que você veja o que é que você realmente quer com a sua vida.
Você não tem que reagir contra eles e fazer algo estúpido com eles. Basta que você se sente e olhe para isso. Quando suas ilusões são destruídas, você fica desiludido neste momento. Isso é uma coisa muito boa. Se suas ilusões forem destruídas, significa que a vida está lhe trazendo para perto da realidade, não é mesmo? Portanto, essa é uma oportunidade para você se sentar e ver qual é a natureza da minha vida, porque é assim. Veja, este pedaço de vida é um pedaço de vida completo, não é mesmo? É metade de uma vida? Você é meia vida ou uma vida completa? É uma vida completa. Por que é que você se sente tão incompleto que precisa de outra pessoa para preencher esta vida? Por que isso? Está na hora de olhar para isso, não é? Se esta é uma vida completa, ela é completa por si só. Mas agora você a fez de tal maneira que este não pode existir com esse e aquele, ou sem esse, sem aquele e aquele outro. Então, de alguma forma, essa é uma vida incompleta, ou pelo menos não percebeu a plenitude da sua natureza, não é? Este é um pedaço de vida completo, composto de Criador e criação juntos, uma combinação muito boa. Se você... Esta é a hora, quando a vida bater à sua porta. Dessa maneira, é hora de olhar mais profundamente em vez de reagir e tentar consertar a outra pessoa. Punir outra pessoa não vai transformar sua vida, não vai tornar sua vida maravilhosa de forma alguma. Alguma satisfação doentia você terá por 2 dias, depois disso você se sentirá culpado por isso também? Sim. Inicialmente, quando essa emoção está fervendo, lhe dará satisfação. Depois de um tempo, quando você olhar para trás, você sentirá vergonha de si mesmo. Portanto, não vá por esse caminho. Esta é uma oportunidade. Alguém está abrindo uma dimensão espiritual para você. De verdade. Alguém está fazendo você perceber como todas essas coisas são frágeis. Eles podem enganá-lo, podem fugir, podem divorciar-se de você, ou podem cair mortos, não é mesmo? Se eles caíssem mortos, você não pensaria, ele me enganou? Pensaria? Não, mas de qualquer forma aquilo lhe foi negado, não foi? O que importa é que algo lhe foi negado. Como foi feito, não é esse o problema. Ele lhe negou algo na morte, ou no divórcio, ou na traição, ou do que quer que você chame isso, mas essencialmente algo lhe foi negado. Algo só pode lhe ser negado porque você está em um certo estado ilusório de crença de que esta é uma meia-vida e precisa de outra metade vinda de algum lugar. Não, esta é uma vida completa. Se você tiver desabrochado como uma vida completa, você verá que as relações serão de natureza completamente diferente. Será mais de encontro e compartilhamento, não de extração. Tem que ser transformadora. Se tiver que transformar, você tem que se transformar. Esta é uma grande oportunidade que alguém lhe deu. Pare de usar essas palavras, alguém me enganou. Simplesmente diga que alguém está lhe empurrando de um estado ilusório para a suprema realidade. Devemos agradecer a essa pessoa. Você deve ser grato. Em vez de mantê-lo na ilusão, em vez de mantê-lo em sua vida ou durante toda uma vida, eles fizeram você perceber isso bem cedo. Do contrário, você só saberia disso no momento da sua morte. Sim. Você saberia na hora da sua morte, quando estiver morrendo, eu estou com medo, por que você não vem comigo? Ele vai dizer não. Então, em vez de saber naquele último momento, é melhor saber agora. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.